Colômbia e Venezuela vão adotar políticas comuns para desestimular a violência e o contrabando na fronteira dos dois países. A decisão foi anunciada na cidade colombiana de Cartagena, onde representantes dos dois países discutiram uma solução para a crise que começou há quase uma semana. A correspondente Mônica Yanakiev tem as informações. Hemos hablado y creo que O encontro entre as duas mulheres durou um dia. francas y más realistas que hemos tenido. Foi uma das reuniões mais francas e realistas que tivemos, disse a chanceler colombiana Maria Holguín. Ela reconheceu que o contrabando na fronteira prejudica os dois países, mas especialmente a Venezuela, e que é preciso trabalhar de forma conjunta para combater o crime organizado e construir uma nova fronteira. A chanceler venezuelana Delcy Rodrigues atribuiu boa parte da crise a mentiras divulgadas pela imprensa e disse que os ministros da Fazenda e da Defesa dos dois países vão se reunir para adotar políticas comuns de segurança e câmbio que desestimulem o contrabando. Venezuela e Colômbia compartilham 2.200 quilômetros de fronteira, uma região problemática por onde passam guerrilheiros, milícias, narcotraficantes e contrabandistas. Essa semana, mais de 1.000 colombianos que viviam ilegalmente no estado venezuelano de Táchira foram deportados ou cruzaram o rio que separa os dois países com o que tinham. O estopim da crise foi uma emboscada em Táchira há 6 dias. Homens armados feriram um civil e 3 militares venezuelanos que patrulhavam a região para impedir o comércio ilegal. Diariamente, gasolina e alimentos subsidiados pelo governo da Venezuela são contrabandeados para a Colômbia, onde são vendidos a preços mais caros. Depois do ataque, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fechou parte da fronteira e decretou estado de emergência constitucional em 6 municípios. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que o diálogo é a melhor forma de resolver o problema e pediu à Venezuela que deixasse passar caminhões colombianos para ajudar os deportados a transportarem seus pertences. As trompetas de guerra. Não é hora de soar as trombetas de guerra. Temos que agir com firmeza para lidar com a situação, mas sem ferir a dignidade dos nossos compatriotas, disse. Já Maduro diz que a Colômbia deveria se responsabilizar pelo bem-estar de seus cidadãos, muitos dos quais se instalaram na Venezuela para escapar do desemprego no país e dos 50 anos de guerra entre o governo e grupos guerrilheiros. Nós somos vítimas. Somos vítimas do capitalismo dos paramilitares de extrema-direita da Colômbia, disse. A chanceler da Colômbia agradeceu a generosidade dos venezuelanos que acolheram milhares de colombianos, mas lembrou que o fechamento da fronteira está prejudicando muitas famílias inocentes. Vamos conversar com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Quais são os possíveis desdobramentos dessa crise na fronteira entre os dois países? Boa noite. Tem 2 problemas de fundo difíceis de resolver. Por um lado, do lado colombiano, paramilitares, que significa também narcotráfico. Do lado venezuelano, há um problema econômico sério, quer dizer, subsídio do governo a um preço da moeda dólar muito baixo para comprar alimentos para abastecer o mercado interno. O governo não consegue controlar, uma parte desses alimentos são levados de contrabando para a Colômbia para ganhar muito mais dinheiro do que aqueles que ganhariam vendendo Então, vamos ver que tipo de acordo eles vão conseguir estabelecer. Mas são 2 fatores irredutíveis. Quer dizer, um é um fenômeno que se dá na Colômbia, que não vai desaparecer do dia para a noite, paramilitares e narcotráfico. A questão do desabastecimento, do subsídio governamental, também é uma questão que não vai desaparecer do dia para a noite. Emi, existem acusações de que os 2 dirigentes, tanto da Venezuela quanto da Colômbia, estariam agindo aí, pensando nas eleições que ocorrem nesses 2 países até o final do ano. Isso procede? Eles são pressionados por isso. No caso do Juan Manuel Santos, por exemplo, qualquer problema, qualquer tensão nas negociações de paz em Havana ou com o governo da Venezuela, o Álvaro Uribe, ex-presidente de extrema-direita, trata de aguçar o clima, fazer com que a situação fique mais tensa ainda. E a zona de Táchira justamente é a zona em que ele tem mais apoio. Então o governo não quer tensionar a situação, tem que defender o interesse colombiano, mas não quer que se radicalize. No caso do Maduro, se acusa de que ele trata de desviar para questões externas, o conflito territorial com a Guiana e agora o conflito com a Colômbia em relação ao clima interno. Não sei se tem grande procedência, mas os 2 têm grandes pressões políticas internas pelo calendário eleitoral do fim do ano.
No caso da Venezuela, Emir, há uma divergência entre o governo do país e a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Que divergência é essa? O novo secretário-geral da OEA, uruguaio, propôs que a OEA participasse da supervisão das eleições. E o Nicolás Maduro considera que a OEA é uma entidade espúria, considera que, na verdade, tenderia a desaparecer, substituída pela CELAC. Então, a Venezuela aceita a participação da Unasul, mas não aceita da OEA. A oposição quer que a OEA participe diretamente e considera que seria mais confiável para ela. Então, há um rechaço para que a OEA participe, e aí os termos foram muito ríspidos no diálogo entre o secretário-geral da OEA uruguaio e o Nicolás Maduro. Emir Sader, obrigado, uma boa noite.